Nesta sexta-feira, Alexandre de Moraes mandou os homens de sua Gestapo colocar tornozeleira eletrônica em Jair Bolsonaro. O ex-presidente também não poderá usar as redes sociais. Terá de permanecer em casa entre 19 horas e 7 horas da manhã. Foi proibido de se comunicar com embaixadores, diplomatas estrangeiros e com seu filho Eduardo. A fundamentação da decisão do ditador contra o ex-presidente Bolsonaro refere-se exclusivamente às supostas ações do seu filho, Eduardo, as postagens do presidente dos Estados Unidos e as decisões do governo americano. Ações sobre as quais Bolsonaro não tem qualquer controle. Ou seja, Bolsonaro agora é oficialmente um refém do regime. No mais, nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei em ir para a embaixada, mas as cautelares são em função disso. Eu não posso me aproximar de embaixada, tá? Eu tenho horário para ficar na rua. E, no meu entender, o objetivo é uma suprema humilhação. Esse que é o objetivo. Também, nesta sexta-feira, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou a revogação imediata dos vistos americanos do ministro Alexandre de Moraes, de membros da primeira turma do STF, do presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, de Gilmar Mendes e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. A medida se estende também aos familiares próximos das autoridades. Apenas Luiz Fux, Cássio Nunes e André Mendonça mantêm os vistos, justamente aqueles que costumam divergir das decisões de Moraes. Além disso, Trump concedeu visto permanente a Eduardo Bolsonaro e familiares, deixando claro que a Casa Branca sabe muito bem quem são os responsáveis pela erosão institucional no Brasil. Lembrando que isso ainda não é a aplicação da Lei Magnitsky. Trump está indo por etapas. Trata-se de uma estratégia cirúrgica e progressiva. Com o tarifaço, Trump alvejou o regime. Agora começam os ataques aos operadores do regime. E o Homem-Laranja não vai recuar nem um único milímetro em seu objetivo. O Trump não vai recuar diante do Alexandre de Moraes. Até a Folha de São Paulo se viu obrigada a anunciar que as sanções devem aumentar na próxima semana. Entre as novas punições estariam aumento da taxa comercial para 100%, além de ações em conjunto com a OTAN. Além disso, cogita-se sanções militares ao Brasil e restrições ao espaço aéreo americano para aviões brasileiros. A próxima medida de Donald Trump seja uma sanção militar contra o Brasil. Depois do tarifaço, dessa supertaxação de 50% que pode começar a valer a partir do dia 1º de agosto, agora a expectativa é que haja uma sanção, por exemplo, como uma restrição no espaço aéreo americano para aeronaves brasileiras, que poderia provocar um caos na aviação comercial aqui no Brasil. Mas a expectativa é que as medidas avancem nesse sentido, para além das sanções comerciais que já estão acontecendo. Bom, antes do anúncio dos cancelamentos de vistos nesta sexta-feira pela Casa Branca, Alexandre de Moraes, em menos de 48 horas, dobrou a aposta com Donald Trump. O ministro subjugou o Congresso Nacional ao manter o aumento do IOF e transformou Jair Bolsonaro em um refém político. Tudo isso sem demonstrar qualquer sinal de que pretende desacelerar seu rolo compressor institucional. O ditador da cabeça de ovo opera hoje sob duas estratégias distintas. Uma articulada em conjunto com o governo que ajudou a colocar no poder. Afinal, como estamos vendo, o Lula também vem dobrando a aposta. E a outra estratégia é de natureza profundamente pessoal, movida por instintos de autopreservação. E aqui reside o ponto nevrálgico. A marca distintiva de uma mente psicopata não é apenas a ausência de empatia, mas o narcisismo inabalável que transforma o próprio ego em altar sagrado. Egos absolutistas não recuam. Eles preferem a morte, a rendição, preferem tombar em cima do pedestal como mártires do próprio delírio, do que descer ao chão e sobreviver como homens comuns. Estamos em um momento decisivo. A virada institucional tão aguardada nunca esteve tão perto. O regime que sequestrou nosso país está completamente encurralado. E a grande mídia, financiada por esse mesmo regime, intensifica uma verdadeira guerra de narrativas. O Brasil, que sempre foi o maior aliado dos Estados Unidos na América Latina, agora encontra-se sob o controle de um governo que nos posicionou no eixo do mal, ao lado de ditaduras inimigas do Ocidente, enquanto, internamente, se sustenta por meio de um regime de exceção que destrói os pilares fundamentais da democracia. Regime esse que retirou um criminoso anti-americano da prisão para colocá-lo no Palácio do Planalto e que agora tenta impedir Jair Bolsonaro, que é o aliado natural de Donald Trump, de disputar as próximas eleições. Ou seja,
Donald Trump está dando um ultimato político no Brasil. Ou se desmonta o regime para que o caminho da liberdade seja retomado, ou caminharemos para a falência, isolados do Ocidente e de mãos dadas com as piores ditaduras do planeta. Diante disso, o governo Lula ameaçou os Estados Unidos com a lei da reciprocidade e fez piada com a situação. Depois, Donald Trump, em entrevista, saiu mais uma vez em defesa de Bolsonaro, atribuindo a tarifa ao regime de censura e perseguição política instalado no país. 50% Brazil, and because what they're doing to their former president is disgraceful. I know the former president, he fought like hell for the people of Brazil, that I can tell you. And I believe he's an honest man. I think what they're doing to him is terrible. E Lula, para a CNN americana, respondeu dessa forma. I'd like to say something to the American people. If Trump was Brazilian and if he did what was happening at the Capitol Hill, he'd also be on trial in Brazil and possibly, and he would have violated the Constitution. So according to the justices, he could also be arrested if he had done that here in Brazil. Então, Donald Trump resolveu reforçar sua defesa a Bolsonaro, dessa vez através de uma carta pública. Nela, o presidente americano diz que o julgamento injusto contra Bolsonaro deve terminar imediatamente. Expressa preocupação com os ataques à liberdade de expressão no Brasil e encerra a carta expondo aquilo que talvez seja as condições para a reversão das medidas impostas por ele. Abre aspas. É minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar oponentes políticos e acabe com seu ridículo regime de censura. Estarei observando de perto. Fecha aspas. Eis que menos de 24 horas depois dessa carta, a Polícia Federal bate na porta de Jair Bolsonaro para transformá-lo em um refém político do regime. Lula, ao invés de maneira serena partir para uma negociação que possa reverter a situação, como estão fazendo todos os países que foram taxados, inclusive os integrantes do BRICS, ele prefere bater de frente com a maior potência econômica do mundo. E tudo isso está sendo corroborado por Alexandre de Moraes. As novas medidas impostas contra Bolsonaro nesta sexta-feira foram friamente calculadas. Serviram como selo oficial de culpa. Todos os veículos de imprensa repercutiram o ex-presidente que está sendo obrigado a usar tornozeleira eletrônica porque cavou uma crise econômica com os Estados Unidos para evitar sua prisão. No entanto, Trump não vai recuar. Eu aprendi com Alexandre de Moraes que não se deve recuar mediante chantagem. Só que agora Alexandre de Moraes está encontrando uma pessoa maior do que ele para bater de frente. Os senhores acreditam que dará certo, então, Alexandre de Moraes, tendo o respaldo, tendo como coadjuvante Lula, para conseguir fazer o Trump recuar? Pelo amor de Deus. O Brasil terá a oposição varrida das eleições de 2026 se a única esperança que está surgindo agora com os Estados Unidos não der certo. É por isso que não haverá recuo. E o nosso aliado, ele é muito forte. O Trump não vai recuar diante do Alexandre de Moraes. A nação tem que entender que não se dá os mesmos privilégios da sociedade livre, não são dados a ditaduras. O Brasil, o Trump chamou de regime e chamou acertadamente. No Brasil, as instituições já não funcionam mais com normalidade. Você vê só, o Congresso é incapaz de derrubar um decreto de IOF do presidente da República. Isso daí mostra uma total disfunção. Isso é típico de ditadura. Na Venezuela, o STF de lá fechou o Congresso Nacional. No Brasil não precisa fechar, porque o Alexandre de Moraes já está dando as cartas, vai fechar para quê? Então, esse é o tipo de regime que nós estamos vivendo hoje. E regimes são sancionados, regimes são tarifados, pessoas perdem os seus bens. A grande verdade é que Alexandre de Moraes comprou uma guerra que, no íntimo, já sabe estar perdida. Não há vitória possível, apenas diferentes formas de derrota. E diante desse cenário, ele se depara com dois caminhos. Admitir o fracasso, reconhecer os abusos e se render à humilhação histórica de ser lembrado como o algoz da democracia brasileira, ou então escolher cair atirando, abraçando a destruição como último ato de controle. É evidente que ele optou pela segunda via. Mentes narcisistas e autoritárias preferem incendiar tudo ao redor a testemunhar sua própria ruína em silêncio. E é exatamente isso que veremos nos próximos dias. Um homem encurralado tentando transformar sua queda num espetáculo de caos. Porque para figuras como ele, se o trono cair, que leve junto o país inteiro. E essa é sua estratégia de natureza profundamente pessoal que comentei no início do vídeo.